olá, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo ao seminário LGPD no Transporte Rodoviário de Cargas, LGPD no TRC. Então nós vamos usar muito essa sigla aqui hoje à noite. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, TRC, né? Transporte Rodoviário de Cargas. Meu nome é Ariel Silva, sou mestre em Direito Empresarial e quero te dar as boas-vindas ao nosso seminário. Esse seminário foi idealizado pensando nas empresas de transporte rodoviário de cargas, pensando em você, empresário, de maneira que a gente possa aqui expor, passo a passo, os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados e para que você possa entender como implantar ela na sua empresa. E entender também as vantagens de você estar adequado a essa nova legislação. Tá certo? Nós temos essa oportunidade de trazer aqui especialistas que vão contribuir, vão cooperar para decifrarmos a lei e você compreender, né, que desse limão a gente pode fazer uma limonada, tá certo? E esse evento só foi possível, né, graças aos nossos patrocinadores, que eu quero fazer menção aqui e agradecer a eles. Dicave Volvo, tá certo? Transpocred, a cooperativa de crédito dos transportadores. E também a nossa querida FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas. Então, aos nossos patrocinadores, nosso muito obrigado, porque foram eles que fizeram possível esse evento, e nós estarmos aqui essa noite com todos vocês. Tá certo, pessoal? Além disso, nós temos o apoio da Acessocar, tá? E Saego do Brasil. Então, o apoio da Acessocar e Saego do Brasil. A realização do evento é do CITRAN, Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas, e da Conjovem Chapecó. Organização, WIT Assessoria. Então, a todos os nossos apoiadores, organizadores e especialmente aos patrocinadores, o nosso muito obrigado por fazerem possível este evento, o seminário da LGPD no TRC, tá certo? Bem, nessa noite nós teremos aqui a oportunidade de ouvirmos 4 especialistas. Começaremos com o Dr. Rodrigo, que vai tratar toda a parte de diagnóstico, toda a parte de levantamento de informações. Passaremos então a doutora Helenice, que vai tratar da implantação e adequação da LGPD dentro das empresas. Depois a doutora Liliana, que vai tratar das vantagens das empresas que se adequarem aí à LGPD nas relações comerciais, nas relações com embarcadores ou com outros, né, fornecedores, enfim, você vai entender um pouquinho melhor isso. E, para finalizar, nós traremos o doutor Gui, que ele vai tratar, ele é representante da ABNT, e ele vai tratar do processo de certificação que a ABNT tem desenvolvido para as empresas que se adequarem, então, à LGPD. E você vai entender tudo isso hoje. Cada fala vai levar aí em torno de 15 minutos para que, em pouco tempo, você tenha o máximo de informação possível. Agora, papel e caneta na mão, faça a sua pergunta. Aí pelo YouTube você vai poder mandar a sua pergunta. A nossa equipe aqui vai tomar nota de todas essas perguntas e com toda certeza os nossos palestrantes vão responder as perguntas antes de finalizar essa live. E essa é a principal intenção de nós estarmos aqui nesse evento, nesse seminário ao vivo. É podermos esclarecer as tuas dúvidas a respeito desse assunto. Então não perca essa oportunidade. Veja, os nossos 4 palestrantes aí juntos somam mais de 50 anos de experiência nessa matéria. E com toda certeza você tem aí uma oportunidade de ouro, num evento ao vivo, gratuito, de você tirar as suas dúvidas, mandando elas aqui para a gente. Tá certo, pessoal? Eu quero te convidar, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, vai ali, curte, dá um like. Quando você dá o like, você está dizendo para o YouTube que o conteúdo que nós estamos compartilhando aqui é relevante, que ele faz sentido. Então o evento é gratuito, mas como que você pode nos pagar? Como que você pode nos retribuir por estarmos promovendo esse evento? Dando like, né? Isso promove aí o evento dentro do YouTube. Mais que isso, vai também em compartilhar e chama alguém para assistir. Chama alguém para assistir esse evento.
Eu tenho certeza. Olha, a LGPD entra agora, a parte das sanções, das punições, entra em vigor no próximo dia 16 de agosto, tá certo? E tem muita gente que ainda não sabe, ainda não entende bem esse assunto. Então, traga mais gente para assistir e esclarecer as suas dúvidas aqui também, tá certo? Pessoal, dito isso, eu quero chamar, já sem delongas, o nosso presidente do CITRAN, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logísticas de Chapecó, Ivo Alberto Toso, que tem aí a sua mensagem institucional fazendo a abertura do nosso evento. Ivo Alberto, muito bem-vindo, obrigado pela tua presença. Está em casa, fica à vontade. Boa noite, Ariel. Boa noite a todo o público presente. Quero cumprimentar, em especial, aos convidados e aos palestrantes. Não esquecendo aqui dos nossos patrocinadores, a Dicave Volvo, a Transpocred e a FETransesc. E o apoio da Sessocar e da Saego do Brasil. Este evento é uma realização do CITRAN e do Conjovem. E é com alegria que o CITRAN, juntamente com o Conjovem, promove este seminário sobre LGPD, oportunizando a todos os transportadores aprofundarem seu conhecimento e a compreensão sobre este assunto, que irá impactar as empresas de transporte e logística. A Lei Geral de Proteção de Dados torna obrigatória algumas práticas de governança e de dados, especialmente voltados aos dados das pessoas físicas e, assim, contribui significativamente para o avanço na gestão de todas as empresas. O transportador não deve olhar para a norma apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade de melhorar os seus processos de gestão da sua empresa, aperfeiçoar seus fluxos internos e, com isso, avançar e se destacar no mercado. É a aplicação do conhecido ditado: nos deram limões, vamos fazer uma limonada. Para contribuir nesse processo, o CITRAN convidou diferentes especialistas que vão poder esclarecer os procedimentos de diagnóstico, implantação, certificação e as vantagens competitivas das empresas ao implantarem adequadamente a LGPD. Como disse o Ariel, os especialistas juntos acumulam 50 anos de experiência, que serão traduzidos em cerca de 1 hora de seminário, podendo os participantes enviarem suas perguntas e esclarecer suas dúvidas. Além disso, será disponibilizado aos integrantes um e-book, tudo de forma gratuita. Esta contribuição do CITRAN para o segmento e para a propagação desse assunto está inserido num conjunto de ações que a entidade tem realizado para fortalecer a representatividade do segmento do TRC, consolidando o CITRAN como uma entidade de referência em serviços prestados às empresas de transporte. Você que não conhece a entidade, está convidado a conhecer os serviços gratuitamente disponibilizados e as diversas vantagens disponibilizadas pelo CITRAN, podendo ser referida o aproveitamento do crédito pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que assegura esse direito a todos os associados, retroagindo a outubro de 2011. É isso mesmo. O CITRAN pode retroagir de outubro de 2011. Quem conhece os nossos serviços e benefícios se associa. Venha fortalecer nossa categoria se associando ao CITRAN. Com isso,
encerro minha participação e devolvo a palavra, desejando um excelente evento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ivalberto. Obrigado, e você está convidado aí a se associar ao Citran. Como o Ivalberto mencionou agora, né, quem é associado ao Citran pode aproveitar crédito de PIS e COFINS pela exclusão do ICMS da base de cálculo, retroagindo a outubro de 2011. Isso são quase 10 anos de crédito. E isso é um benefício que eu ouso dizer paga, né, Ivalberto, a associação ao sindicato ir por uma década ou mais, ou 2 ou 3 décadas, não sei dizer, né, depende aí do volume de crédito da tua empresa, mas com certeza é um benefício que vale a pena. Venha conhecer nossa entidade. Se você não conhece o Citran ainda, você pode ir lá no nosso site, citran.org.br, ou então o pessoal vai jogar aí no YouTube, vai jogar a máscara aí das nossas mídias sociais. Você pode nos seguir no Instagram, pode nos seguir também no YouTube, onde a gente sempre vai estar compartilhando material e compartilhando algumas informações de interesse do transportador rodoviário de cargas. Então você está convidado, certo? Quero chamar agora uma pessoa muito especial aí que contribuiu para a ocorrência desse evento, que é um dos nossos patrocinadores, é o presidente da FETRANSESC, meu amigo Ari Rabaioli. Ari, aí uma breve saudação para o público que nos assiste. Fica à vontade, a palavra está contigo. Boa noite, Ariel. Boa noite a todos os participantes desse evento. Queria cumprimentar o meu amigo Ivalberto Toso, presidente do Citran, sua diretoria, a toda a equipe da Conjovem de Chapecó, pela ideia, pela iniciativa de organizar um evento tão importante como esse, para o momento, para as empresas de transporte de cargas. Desejar a todos um ótimo evento, dizer a vocês da importância do assunto e também sempre enaltecer as iniciativas do Citran, que procura trazer para os seus associados e para todas as empresas da região do Oeste de Santa Catarina e do Estado de Santa Catarina também, assuntos do momento, como é esse assunto LGPD. Quero também cumprimentar os palestrantes dessa noite e todos os empresários do transporte rodoviário de cargas do Estado de Santa Catarina e, principalmente, parabenizar pela participação do evento promovido pelo Citran, como já falei, e dizer a vocês que nós também, através do SESC-Senat, temos um evento do mesmo assunto que será presencial no início de agosto. Quem ainda continuar com dúvidas em relação ao assunto pode procurar a FETRANSESC para se inscrever, que ainda dá tempo. O assunto é de extrema relevância, como já foi falado pelo nosso presidente, e quero mais uma vez parabenizar a todos os que fazem parte desse evento, que estão patrocinando, porque é de suma importância para o nosso setor. Desejo a todos um ótimo evento e um forte abraço. Obrigado, Ari. O Ari, que é um presidente aí de federações que se destaca no nosso país pela sua constância, né, pela sua uma gestão arrojada, sempre à frente, trazendo assuntos e apoiando debates de interesse do nosso segmento. Mais uma vez, obrigado, Ari. Parabéns aí pela gestão que vem desempenhando à frente da FETRANSESC. Nesse momento, nós vamos chamar, então, aqui a nossa vice-presidente da Conjovem, que é o grupo. O que é a Conjovem? Você pode estar ouvindo e não saber do que se trata. Então, a Conjovem, ela é formada pelos jovens executivos ou diretores em empresas, né? Transporte rodoviário de cargas, especialmente em linha de sucessão. Pessoas que estão se preparando para assumirem o leme aí das empresas de transporte rodoviário de cargas, e hoje nos honra com a sua presença aqui, Jéssica Grau, nossa vice-presidente da Conjovem Chapecó. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Ariel. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos aqui presentes. Boa noite aos todos os participantes que estão nos assistindo de casa. É um imenso prazer para o núcleo da Conjovem Chapecó participar da realização desse grandioso e importante seminário, juntamente com o Citran. Não vou me estender em minhas palavras, pois sei que vocês vieram aqui, ou estão nos ouvindo,
para ouvir os mestres que estarão colaborando para o nosso conhecimento nesse importante assunto, e assim contribuindo para a evolução das nossas empresas. Para a Conjovem, que tem a missão de atrair e desenvolver jovens empresários e executivos do setor de transporte, transformando assim o transporte rodoviário de cargas, agradecemos a oportunidade de estar participando da realização desse evento. Agradeço aos patrocinadores que contribuíram para a execução desse seminário, agradeço aos participantes, agradeço aos patrocinadores que contribuíram e aos sábios palestrantes que irão enriquecer de conhecimento. Desejo a todos um ótimo evento, um assunto de grande relevância e importância que vem sendo abordado e tornando-se parte do nosso dia a dia. Que tenhamos toda uma ótima e abençoada noite. Obrigado, Jéssica. Se você ainda não participa da Conjovem, liga no Citran, tá certo? Está convidadíssimo a participar da Conjovem, né? Jovens até 40 anos, né? Eu já passei da fase. Esse ano aqui eu fui excluído da Conjovem, né? Mas eu vim acompanhando a Conjovem de perto. Mas se você é um executivo ou é um sucessor, está em linha de sucessão dentro de uma empresa, transporte rodoviário de cargas e tem até 40 anos, você está convidado a integrar a Conjovem Chapecó. Claro, se você estiver na região de abrangência aqui do Citran, que é o Oeste Catarinense. Certo? Bem, nesse momento, nós vamos já nos preparando para entrarmos no assunto, desdobrarmos o assunto LGPD, mas eu quero que você, antes disso, se você ainda não deu o like, poxa, vai ali dar o like. Tudo isso aqui foi montado para vocês. Nós temos aqui patrocinadores, palestrantes, tudo muito bem organizado para te entregar um excelente conteúdo nessa noite. E o que a gente pede em troca? Dá um like aí no YouTube, curte isso, né? Demonstra que é relevante isso que nós estamos compartilhando aí com você. E eu quero saber se o pessoal está comigo aí no YouTube, o pessoal que realmente está me acompanhando. Eu quero que você vá ali nos comentários e no chat do YouTube e você manda um caminhãozinho. Só manda um caminhãozinho ali que eu vou ver, conforme os caminhãozinhos aí que vão subindo aqui, eu tenho uma tela aqui na minha frente para me acompanhar. Eu quero ver se o pessoal realmente está envolvido, está engajado com o que está acontecendo aqui. E também, você está vendo que o assunto vai ser de relevo? Vão ser 4 especialistas aqui. Compartilha isso, traz mais alguém para dividir desse conteúdo. Esse é um conteúdo, quanto mais pessoas a gente trouxer, só engrandece. Tá certo? E antes de eu chamar a primeira palestrante da noite, eu quero te dar um breve panorama dessa lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, te trazendo alguns pontos ali, ó, começar nos caminhõezinhos. Isso aí, pessoal. Vamos lá, mais caminhãozinho, quero ver se vocês estão juntos. Então, a gente dá um breve panorama. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem apenas instituir boas práticas de governança que já eram conhecidos, já eram adotados, né, na parte de governança de dados. E ela vem com uma preocupação. Qual o objetivo? Qual o foco realmente da LGPD? É a proteção de dados pessoais. Pessoas físicas, pessoas naturais, tá certo? Esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto que eu quero que você tome consciência. Que dados? Quais os diferentes dados? Como que a lei se refere? Quais, talvez, as categorias de dados que a gente pode mencionar? O dado pessoal, que a gente mencionou aqui, o dado sensível e o dado anonimizado. São 3 categorias de dado que a lei acaba se referindo. E ela também, essa lei acaba adotando 3 pilares relevantes, que são os pilares do direito dos titulares, dos princípios da boa-fé e das bases legais. A lei reconhece 4 agentes em relação ou quando o assunto é dado pessoal. E esses 4 agentes são o titular, o controlador, o operador, o encarregado e a NPD, que não é propriamente um agente, mas é o agente regulador, né? Então, a gente tem 4 agentes diretos e tem um agente de regulação sobre tudo isso, um 5º agente. Pontos de atenção que eu quero que você, na tua empresa, você pode estar imaginando, poxa, eu sou uma empresa de transporte, sou uma empresa de logística, eu não sou uma empresa de tecnologia, o que eu tenho a ver com Lei Geral de Proteção de Dados? Tem tudo a ver, porque você tem dados de pessoas físicas dentro do teu negócio. Você trabalha com esses dados transitam dentro da tua empresa. Então, sim, a tua empresa precisa se adequar à LGPD. E eu vou falar aqui de alguns pontos de atenção que, se você tiver, você tem que cuidar. Dados menores de idade, né, ou incapazes. Talvez o segmento de transporte não seja o ponto mais sensível. Dados, né, ou seja, regras sobre a transferência de dados.
Transferência que você pode estar transferindo. E isso é muito comum no nosso segmento. A gente transfere alguns dados. Nós temos vários serviços de apoio, né, de tecnologia à nossa atividade, né, rastreamento, sistemas de gestão, monitoramento de jornada, sistema folha, contabilidade, que a gente acaba transitando dados com contabilidade, ou seja, com agentes externos. E tudo isso, existem regras que você precisa cumprir na transferência desses dados. E você vai entender isso melhor na fala dos nossos palestrantes. Tá certo? Também, tá? Fique atento às punições. Elas começam agora em agosto. As multas, as sanções, que podem ir até 2% do faturamento, limitado a um valor máximo de 50 milhões de reais. Veja, as sanções podem ser pesadas sobre o teu negócio. Então, esteja preparado. Não seja pego no contrapé. Tá certo? Gente, feito isso, né? Uma corrida sobre a lei aí, muito rapidamente. Espero que você já tenha tomado nota de algumas coisas. Nós vamos receber aí o primeiro palestrante da noite, o advogado, especialista em proteção de dados, em direito digital e cibersegurança, analista de defesa cibernética, que fala diretamente de São Paulo, né? Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo Marques. Dr. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aí, faça a sua exposição. Vamos tentar trabalhar, doutor Rodrigo, aí, dentro de um limite de 15 minutos para todos os palestrantes contribuírem da melhor forma possível. Olá, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer. É um prazer estar aqui. É um prazer poder participar desse evento com vocês. E parabenizo desde já o Citran pela organização, o Conjovem também, e todas as empresas, empreendedores desse ramo fantástico que é o de transporte rodoviário de cargas. Eu tenho o prazer de estar trabalhando com algumas dessas empresas dentro desse desafio que é a adequação à LGPD. E a parte que me toca, a parte que me foi trazida para ser conversada com vocês, é justamente o início desse trabalho. E eu costumo dizer que o trabalho ele vai decorrer tão bem quanto o mapeamento inicial que nós fazemos dele. Por quê? O mapeamento ele é a estrutura inicial na qual a gente vai alicerçar todo o trabalho posteriormente. Entenda que o consultor, o especialista em LGPD, ele, num primeiro momento, ele não conhece o seu negócio. Ele não está acostumado com o dia a dia. Ele precisa entender quais são os dados que você usa, por onde esses dados vão entrar, na mão de quem eles vão passar, para que finalidade eles estão sendo coletados, quais processos coletam esses dados, aonde eles serão armazenados e, posteriormente, como serão guardados, excluídos ou transferidos para terceiros. Isso parece algo talvez até um pouco fácil ou simples no primeiro momento, mas é extremamente complexo, porque uma empresa é um organismo vivo. Uma empresa ela tem uma série de processos internos que fazem com que o mapeamento seja extremamente necessário. Esse mapeamento ele visa justamente montar um fluxo, fazer com que nós consigamos entender aonde os dados estão dentro da empresa e quais os tipos de dados que aquela empresa tem. A gente pode olhar para os dados comuns, que a LGPD determina como dados pessoais, ou podemos olhar para dados de categorias especiais, como dados pessoais sensíveis. Dentro do transporte, a gente tem uma categoria muito grande, que são dos motoristas, onde você tem um exame toxicológico que é obrigatório, até mesmo para gerenciadores de risco, para apresentar para clientes, etc. Quando nós fazemos um mapeamento, esse exame é um dado pessoal sensível que tem que ser colocado em evidência, até porque ele vai passar para outras pessoas que senão a empresa. Ele vai vir de outras pessoas, que são os laboratórios, os lugares onde serão feitos os exames, né, os médicos, se forem externos, mas também, depois de passar na mão da empresa, eles serão compartilhados com terceiros. Terceiros esses que são clientes da própria empresa ou até mesmo gerenciador de risco ou qualquer outra empresa que esteja conectada com aquela atividade naquele determinado momento. Então, o mapeamento inicial, ele permite com que nós consigamos ver todo o panorama do trabalho, da operação daquela empresa. E quando a gente consegue ver isso, nós localizamos os famosos gaps, que nada mais são do que pedaços dos processos que precisam entrar em adequação.
Adequação à LGPD, adequação à lei. E é importante que, desde o primeiro momento, a gente consiga identificar todo o espectro de negócios, de processos e, principalmente, de uso dos dados para que a gente consiga diagnosticar da forma correta aonde estão esses gaps. Porque o que acontece? A adequação à LGPD é um processo que envolve toda a empresa. É um processo que pega todas as áreas da empresa. Não é um processo do jurídico, não é um processo da TI, não é um processo exclusivo, por exemplo, da área de negócios ou da área de marketing. É um processo de toda a empresa. É um processo que vai desde o início da operação, do dia a dia, passando pelo jurídico, pelo RH, pelo marketing, pela operação, pelo transporte, passando por todos. Por quê? Porque não envolve somente os dados da empresa. Como muito bem foi explicado agora, a gente tem controlador, operador, e todos esses têm que ser mapeados. A gente tem que localizar aonde os dados saem da empresa e para qual finalidade eles saem. Da mesma forma, também temos que entender as finalidades que trazem dado para a empresa. Porque não se trata somente da finalidade fim da empresa, não é só o transporte propriamente dito, é a contratação de pessoal, é a entrada de um currículo dentro da empresa para que esse currículo possa ser convertido numa futura contratação ou não. E quando não é, como guardar esse dado? Posso guardar? Não posso guardar? Aonde eu guardo? De que forma ele veio para dentro da empresa? Em meio físico? Em meio digital, através de um e-mail? Veio via o site? Veio via WhatsApp, por exemplo? Um terceiro ou, às vezes, até um colaborador compartilhou com o RH? Então, a gente precisa entender tudo isso. Essa dinâmica, que é o mapeamento inicial, ela é crucial. Sem um bom mapeamento, a gente não gera um bom diagnóstico. Que sem um bom diagnóstico, a gente não sabe exatamente para onde seguir na fase de implementação. E sem esse norte, que é importante, que o diagnóstico gera, a fase de implementação pode acabar sendo uma fase que vai gerar algumas áreas de sombra, algumas faltas de adequação, não por falha do consultor ou da pessoa que está ali fazendo o trabalho, mas simplesmente porque não mapeou da forma correta, talvez porque não tenha entendido ou talvez porque não tenha visualizado. Por isso que eu falo, o mapeamento inicial é o momento de gastar tempo, de gastar energia e, principalmente, de fazer muito bem feito. Porque se eu erro um mapeamento, a implementação vai sair errada. Os documentos que terão que ser gerados sairão errados. E lá na frente, ao finalizar todo o processo de adequação, haverá a necessidade de regressar e fazer de novo daqueles processos que não foram cobertos. Por quê? Porque o processo de adequação ele é um processo finito. Ele tem uma data para iniciar e uma data para finalizar. Porém, quando ele finaliza, quando a empresa está adequada à LGPD, ela precisa permanecer adequada posteriormente. E para que ela permaneça adequada posteriormente, todo o trabalho que foi realizado tem que ter sido realizado de uma forma muito boa para que as bases sejam sólidas, para que a própria empresa continue fazendo isso posteriormente. Então, no primeiro momento, o mapeamento ele envolve não somente a detecção dos dados, a determinação dos fluxos dos dados, mas também a determinação dos riscos envolvidos naqueles processos, naquelas operações, naqueles usos de dados. Quando a gente pega uma matriz de riscos, que é uma das ferramentas utilizadas no primeiro momento do mapeamento diagnóstico, ela é capaz de apontar para a gente com bastante clareza quais são os dados ou os processos que envolvem os dados que estão mais expostos. E o que é um processo? É o recebimento de um currículo, é o recebimento de um exame, é o recebimento de um atestado médico, é a emissão de um documento, é a emissão de um contrato. Tudo isso são processos de negócios. Processos de negócios que envolvem dados pessoais. E esses processos de negócios, uma vez bem mapeados, eles permitem que nós consigamos gerar uma matriz de risco capaz de dizer quais desses processos estão mais expostos, ou seja, representam mais riscos e quais estão menos expostos. Com essa determinação, eu consigo fazer duas coisas. Primeiro, eu consigo definir prioridades. Eu consigo saber exatamente por onde começar na minha implementação. Um exemplo, se eu tenho vários processos
do RH extremamente expostos, iniciarei pelo RH. Se, pelo contrário, os processos estão na própria operação, na hora que eu emito um documento, entrego para o motorista, na hora que eu compartilho um dado com uma gerenciadora de risco, na hora que eu compartilho um dado com um cliente para fins de um cadastro de um motorista que vai retirar ou levar uma carga, talvez seja ali que estejam expostos mais os dados, talvez seja ali que tenha mais riscos, então é por ali que eu irei iniciar. A matriz de risco ela serve para determinação de prioridades para o que eu farei no segundo momento. Mas ela também serve para já apontar para a pessoa que estiver fazendo o trabalho de adequação, seja um consultor externo, seja um consultor interno, qual é o caminho que ele vai ter que adotar para sanar aquele risco ou diminuir aquele risco. Ou ele vai eliminar o risco, ou ele vai diminuir o risco. Existe também uma possibilidade extra, que é transferir o risco através de um seguro. Mas tudo isso eu só consigo ter de informação depois que eu realizei um primeiro mapeamento e uma matriz de risco. Com essas primeiras informações em mãos, eu sou capaz de gerar um documento mais completo desse primeiro momento, chamado mapeamento de dados, ou data mapping, que muita gente fala no mercado aí, ou mapa de dados, também conhecido dentro da língua portuguesa. O que é isso? Nada mais é do que uma ferramenta onde eu consigo colocar item a item do que eu estou mapeando, de uma forma onde eu enxergo toda a cadeia de cuidado desse dado. Então, se eu tenho lá numa linha, por exemplo, o recebimento de documentos para contratação, eu vou ter todas as colunas dessa minha planilha, desse meu controle, determinando qual a finalidade, qual a base legal, que é uma das coisas trazidas pela lei para determinar se o tratamento está regular ou está irregular e qual é a forma de tratamento que eu tenho que seguir. Eu consigo verificar se aquele dado é um dado normal ou um dado sensível, se aquele dado envolve um dado de menor. E aí vocês vão falar, mas espera aí, como vai envolver o dado de menor? Pode ser o dado do filho de um colaborador, na qual ele teve que entregar um documento para, por exemplo, uma questão legal como é o salário família, ou até mesmo no cadastro social da vida. Então, a gente precisa, nesse grande mapa de dados, esmiuçar item a item do que envolve aquele determinado processo. Então, são várias linhas envolvendo vários processos e com várias colunas mostrando o que envolve naquele processo. Quando eu tenho tudo isso em mãos, eu consigo gerar o meu diagnóstico, que é o quê? É a finalização desse primeiro momento do trabalho, onde eu sou capaz de dizer aonde está faltando a adequação, o que está faltando para estar adequado e como farei a adequação. Então, são 3 perguntas que eu tenho que responder. É o quê, de que forma e como, né? O que está faltando, que forma aquilo ali precisa de adequação e como farei essa adequação para que ele possa, posteriormente, estar conforme a legislação, conforme a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. Mas um detalhe que é importante e muitas vezes se esquece disso. A nossa LGPD, ela está dentro de um ordenamento jurídico que traz outras leis. Então, às vezes, no mapeamento, é preciso ter o cuidado, a maior parte de atenção para que, além da LGPD, aquele determinado processo, aquele determinado item que está sendo alterado, modificado ou até mesmo criado, ele não quebre outra legislação no processo. Porque se eu só olho para a LGPD e só penso na LGPD o tempo inteiro, pode ser que numa outra determinada legislação eu encontre um óbice, ou encontre até mesmo um problema para colocar de um lado a LGPD e de outro lado outra legislação. A qual, Rodrigo? Existem várias outras legislações que a gente precisa entender, outras legislações que a gente precisa concatenar junto com a LGPD. Quando eu faço essa análise, quando eu faço essa percepção, aí sim eu consigo gerar um diagnóstico completo, eu consigo gerar um relatório para o cliente que é para municiar ele de informações que vão dizer
aonde nós estávamos, o que nós encontramos, como iremos acertar e para onde nós vamos. E para onde nós vamos é justamente a fase de implementação, onde a própria criação de documentos, controles, processos começa a acontecer. Então, eu acho que com esse rápido panorama, eu consigo deixar para vocês aqui o que envolve essa fase inicial de mapeamento e diagnóstico. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, deixa eu ficar de ladinho aqui, que dê para enquadrar. Projeto doutor Rodrigo aqui para nós bater um papo, então. Muito obrigado, doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo foi fiel ao tempo, né? Ele foi de uma precisão aí cirúrgica. Muito obrigado pela sua cooperação. Doutor Rodrigo, entrou uma pergunta aqui para a gente. Eu vou pedir para o amigo aí responder. A pergunta diz o seguinte: algo que era natural nas empresas fazerem troca de banco de dados de clientes, como lidar com essa situação agora na LGPD? Então, doutor Rodrigo, fica à vontade aí para responder essa pergunta. E se você não mandou a sua pergunta ainda, manda ela para a gente aí, por favor. Bacana, obrigado. A pergunta é boa. A pergunta é boa porque ela me permite te explicar rapidamente uma coisa. A LGPD não é uma lei de proibição. O que isso significa? Ela não é uma lei que vai te proibir de tratar os dados daqui para frente. Não é uma lei que vai dizer, olha, você não pode mais tratar dados. É uma lei que diz o seguinte: você pode, desde que você siga certos protocolos, certos controles, certos processos que foram trazidos pela lei. Então, essa prática aqui, por exemplo, foi colocada para a gente, da troca de banco de dados de clientes. Isso pode acontecer? Pode, desde que o próprio cliente autorize essa transferência, esse compartilhamento dos dados pessoais dele com outras empresas e observadas algumas questões, como, por exemplo, a finalidade. Eu tenho que transferir esses dados, trazendo a transparência inicialmente para o cliente, para o titular, mas também deixando ciente para ele o porquê dessa transferência, qual é a finalidade dessa transferência e por quanto tempo essa transferência vai ocorrer, se é algo permanente, se eu estou simplesmente transferindo os dados para terceiro, ou se eu estou compartilhando com ele durante um pedaço de tempo para realizar determinada operação conjunta. Então, é possível fazer? Não é vedado, desde que se observe as formas corretas de fazer esse procedimento. Perfeito. E quem quiser saber maiores detalhes, evidentemente, procure um especialista, procure a assessoria para dar o tratamento necessário a esses assuntos dentro da tua empresa. Veja, não existem receitas de bolo ou fórmulas secretas, basta fazer isso. Nós não estamos aqui para entregar, né, doutor Rodrigo, pílulas aqui para o pessoal, faz isso que está resolvido. Não, a gente está aqui contribuindo para difundir esse assunto, mas é extremamente necessário que você busque na sua empresa uma consultoria, uma assessoria para dar atenção a isso. Ariel, eu não sei por onde começar, eu não tenho contato. Busca o Citran, a nossa diretora executiva, a Keile Machado, diretora executiva do Citran, você pode falar com ela vai te passar informações, tá certo? Tem um e-mail e telefone aí na tela aparecendo para você, basta procurar a entidade vai te direcionar, vai te dar suporte. Nós temos aí, justamente formulamos parcerias com o doutor Rodrigo, com a doutora Helenice, que vai estar falando na sequência, com a doutora Liliana. Buscamos justamente cercar a entidade com alguns especialistas profissionais confiáveis, profissionais que a entidade consegue recomendar, assinar embaixo, porque a gente sabe da seriedade desses profissionais e nós vamos estar te direcionando. Então, por favor. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Com toda certeza nos enriqueceu. Se o senhor quiser continuar acompanhando aí o desenvolvimento do evento, é convidado, mas lhe agradeço aí. Nesse momento encerramos a sua participação. Temos mais 3 palestrantes ainda, o tempo ele urge, e eu quero, só antes de chamar a próxima participante, eu quero que você vá formulando aí as suas perguntas. Vá pensando nas suas perguntas, tire as suas dúvidas, não perca essa oportunidade, tá certo? Se você não curtiu, não deu like ainda aí no YouTube, faça isso agora. Compartilhe esse evento com alguém, traga mais alguém para cá. E nós vamos estar disponibilizando um e-book
um e-book, resultado desse trabalho aqui sobre LGPD, no grupo do WhatsApp, exclusivamente no grupo do WhatsApp. Ariel, eu vou ligar lá na entidade e vou pedir para a entidade mandar. Não vai enviar. Ariel, vou te chamar no particular lá para você me enviar esse e-book. Não vou te passar. Esse e-book só vai circular na nossa comunidade, lá no WhatsApp. Então, entra, o pessoal deve estar colocando uma máscara aí, tá? Com QR Code, para você ir para dentro do grupo do WhatsApp. Então, deve ter essa máscara aí. Basta você pegar o teu celular, abrir a câmera, apontar para essa máscara que está aí na tua telinha e você vai ser direcionado automaticamente para o grupo do WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar esse e-book gratuitamente. Tá certo? Nossa entidade está elaborando isso justamente para orientar, para contribuir aí com a sua empresa. Tá? Quem já está, eventualmente você já está dentro do grupo, perfeito, você não precisa entrar de novo, né? Não precisa ir no QR Code aí, mas se você ainda não está, por favor, você está convidado, né? Vai ser uma satisfação a gente poder compartilhar esse material com vocês. Vai ser fixado também um link aí no chat, para quem não conseguir entrar pelo QR Code, então vai ali no chat, ali, vai ter um link fixado, você vai poder entrar por ali. E sem delongas, eu quero chamar a nossa próxima palestrante dessa noite, a doutora Helenice. A doutora Helenice Bueno, ela é advogada atuante na área do direito digital há mais de uma década, é mestre em direito pela UFSC, especialista em ciências criminais pela UNO Chapecó e vai estar compartilhando aqui com vocês sobre a fase de implantação da LGPD. Muito bem-vinda, doutora Helenice, a fala está contigo. Olá, boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente pelo YouTube. É um pouco anormal para nós estarmos ao vivo, então me desculpem o nervosismo. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite feito pelo CITRAN, pela diretoria do CITRAN, em especial a Keile, que nos auxiliou em todos os momentos, uma pessoa fundamental para que esse evento estivesse acontecendo. A partir do convite da diretoria e da Conjovem, que nos mostra aí vários destaques na nossa região aqui de empreendedores, jovens empreendedores, com o desafio da sucessão empresarial. Então, já deixo aqui também o meu agradecimento a todos os patrocinadores e apoiadores desse evento. Quando eu fui chamada, convidada para participar desse evento, eu achei fenomenal, porque muitas vezes a gente observa alguns nichos de mercado que não estão observando a importância, não estão dando a devida relevância a esse momento histórico que nós estamos vivendo. Por que eu falo que é extremamente relevante? Em primeiro lugar, porque, bem como disse o Ariel, há 10 anos, no mínimo, eu trabalho com a área de direito e tecnologia. A área de inovação, ela trouxe inúmeras legislações e também falavam sobre proteção de dados, privacidade, mas não tinham chegado a impactar tão fortemente as empresas. E agora as empresas estão chamadas a investir dinheiro, investir tempo, investir os seus colaboradores a se apropriarem de um conhecimento que não era o seu a sua força principal. Então, nós temos esse desafio de estar dentro de empresas, de ramos completamente distintos, porque a gente atua, a LGPD, já vou fazer aqui um conceito, tá? Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, ela é geral porque ela não é específica para um ramo, ela não é específica para um setor da empresa, então ela abarca toda e qualquer movimentação onde envolve dado pessoal. Então, se você tem CPF, endereço, se você pega a biometria do seu funcionário, do seu colaborador, se você localiza ele por GPS e faz uma conexão entre o colaborador, que é o seu motorista, e aonde ele está, você está trabalhando com dados pessoais. Então, a lei se aplica a você. Indiferente se você é do ramo alimentício, se você faz carga de qualquer outro tipo de material, você vai ter a vinculação dessa normativa, certo? Quando nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados, a fala do Dr. Rodrigo foi excepcional, porque a implementação, que é um pouquinho do que eu vou falar, ela depende muito da
parte de diagnóstico que é realizada inicialmente. Então, quando nós fazemos o diagnóstico, a gente vai desenhar um pouco do projeto que vai ser implementado dentro da empresa. O desenho desse projeto, ele começa com uma parte que eu sempre digo que é a maior vulnerabilidade das empresas, que é a parte de conscientização, onde os colaboradores vão participar, onde toda a diretoria e cada setor vai ter que vivenciar um pouco desse processo que o Dr. Rodrigo mencionou, do mapeamento, de entender por onde entram os dados e por onde saem esses dados, e a partir disso o mapeamento é realizado, identificados os gaps, né? Desse desenho que é realizado, é elaborado um relatório de diagnóstico, e esse relatório de diagnóstico, ele é o insumo para que a gente possa implementar o projeto. Então, eu posso chegar em 3, 4, 5, 10 empresas e ter desenhos de fluxos completamente distintos. Então, por isso, o trabalho é extremamente personalizado. Não tem como eu oferecer um template para um cliente, ou ainda, não, eu trabalho com uma empresa de cargas, então todas são iguais, eu consigo fazer igual. Não. Tem empresas que têm um nível de compliance melhor, que já estão mais organizadas, tem empresas que têm X número de caminhões e outras têm 10X número de caminhões. E isso vai importar na quantidade, no fluxo de dados que circulam por ela e por meio de seus parceiros. Então, é impossível a gente chegar com uma proposta pronta e dizer que vai conseguir realizar o serviço sem um bom mapeamento, certo? Depois deste relatório de diagnóstico, nós começamos a agir efetivamente. Então, quando nós entramos numa empresa, a gente quer conhecer a empresa, entender um pouco da cultura dela. E quando nós falamos em implementação da LGPD, é mudar a cultura dentro da empresa. E é se preocupar, e muitas empresas já têm isso como uma prática, mas se preocupar em atender a todos os requisitos da lei. Nós sempre falamos, e vai ser muito interessante o último palestrante que vai falar sobre a possibilidade de ter um checklist validado pela ABNT com relação a todos esses investimentos de energia que nós fazemos dentro da empresa. Mas hoje nós não podemos dar para vocês um carimbo de, olha, você está ok ou você não está ok. Então, a gente faz um trabalho de cima a baixo, de todos os setores da empresa. E nós observamos, então, com base neste relatório de diagnóstico, um planejamento. E aí a gente olha para a empresa, olha para o orçamento da empresa, para o número de trabalhadores, colaboradores que ela tem à disposição para que a gente possa desenvolver esse trabalho e vamos solucionando, implementando cada uma das ações. Um desafio bastante grande é deixar essas pessoas que fazem a empresa funcionar aptas a fazer isso sozinhas. Porque nós vamos lá e o nosso projeto ele tem um começo, um meio e um final. Esse projeto ele não vai ser para todo sempre. Então, nós precisamos dar insumos, deixar as pessoas qualificadas para que elas possam agir sozinhas. Numa situação de incidente, por exemplo, pode ser que a sua empresa não seja quem, entre aspas, vazou o dado, mas ela pode ser uma vítima. Pode ser que o banco de dados dela foi acionado, ou então, você, para permitir que o seu caminhão adentre uma outra empresa, você tem que conceder dados, às vezes até dados sensíveis, fornece ASO, fornece exames como foram mencionados aqui pelo Dr. Rodrigo, e lá naquela empresa houve um vazamento de dados. Então, você precisa saber como agir numa situação como essa. Você também precisa ter dentro da tua empresa uma série de gatilhos para que você evite que isso aconteça. Eu gosto bastante de usar o aplicativo de mensagens que todos nós aqui conhecemos, que é o WhatsApp, mas muitas vezes a gente utiliza o WhatsApp pessoal para trocar informações profissionais, ou ainda nós temos o acesso a um internet banking no mesmo aplicativo, no mesmo dispositivo, que você acessa o pedido dentro de um software que gera notas da tua empresa, e ainda naquele mesmo você envia o exame de alguém, uma ficha técnica, e acaba que as informações vão circulando.
tudo isso que despretensiosamente nós fazemos para agilizar a operação, para facilitar e resolver problemas, pode estar colocando em risco a tua empresa. Então, a gente revisa todos esses procedimentos, a gente revisa isso e tenta dar para a empresa insumo de uma cultura adequada à proteção de dados. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente mexe um pouco em tudo e sugere bastante coisa. Não só dentro da legislação, a gente observa também processos de gestão. E aí, depois que a gente planejou, criou um desenho, fez esse planejamento, nós começamos o processo de implementação da lei. Como nós falamos aqui, cada dado que é coletado, ele tem que ter uma base legal onde você possa se segurar, digamos assim. Por exemplo, o contrato de trabalho, que acredito que a doutora Liliana vai falar na sequência, o contrato de trabalho exige uma série de informações que o empregador requisita do seu colaborador. Então, ele tem que ter uma base legal para essa coleta e ainda pode se vincular a essa coleta por um tempo, por uma finalidade específica. Então, a gente vai lá e faz o desenho de como é que você vai coletar e de que forma você vai manter esse dado com uma base legal respectiva. Depois que você já fez essa identificação, a gente começa a fazer os procedimentos de enviar notificações para as empresas que você faz contratações ou que te contratam, de movimentar o cotidiano dentro de uma prática de proteção de dados. Uma coisa que eu sempre visualizo na empresa é que quando a gente fala de LGPD, as pessoas já veem o dinheiro saltando fora. Ah, é um gasto. Na verdade, se nós observarmos os benefícios que ela vai trazer a partir do momento que você estiver completamente adequado, você vai observar que deixa de ser um gasto e pode ser um investimento. Agora, se você contratar um serviço e depois você não continuar executando as práticas que forem desenhadas para a tua empresa, aí sim foi só um gasto. Então, vai depender muito mais da tua empresa, dos teus colaboradores, da tua prática no cotidiano, do que em si a contratação que você vai fazer inicial. Porque a gente vai lá, faz um trabalho pontual e depois ele precisa ser monitorado, tem que ter uma certa governança. O nosso projeto de implementação, ele tem um desenho pela própria lei e ele vai desde a matriz de responsabilidade, onde você vai atribuir ações para cada um dos setores e com ações específicas nisso, com base na régua de risco, também já mencionada aqui, e nós vamos executar o plano conforme as prioridades, criando uma cultura dentro da empresa. Então, quando nós falamos da implementação, é mexer dentro da empresa de fato, adequar todos os procedimentos a uma prática legal. E aí, nós temos que observar que o processo de adequação é particular. Cada empresa vai ter o seu desenho, cada empresa vai ter que olhar para si e achar uma solução ideal para aquele problema que foi identificado. Muitas vezes, a gente não observa, mas manda dados para a empresa que faz o admissional, o demissional, enfim, a parte da saúde do trabalhador. Ou ainda, quem faz a gestão do teu RP, quem faz a gestão dos softwares de backup dos dados que você tem, ou ainda o monitoramento, né, que é realizado por meio do GPS ou ainda com RFID e outras tecnologias. A gente faz um olhar para cada empresa, porque algumas empresas estão mais focadas nos processos tecnológicos, outras é bastante manual, empresas familiares, então nós precisamos estar alinhados com o objetivo daquela empresa, certo? Então, acho que só para vocês compreenderem esse processo de implementação, ele depende mais do desenvolvimento que a empresa já possui e do que ela está disposta a desenvolver depois, quando termina o processo de adequação. Ela de posse já das suas políticas atualizadas, com todo o mapeamento desenhado, os contratos rodando, será que ela tem condições de dar continuidade? Se ela não tiver condições, ela vai estar vulnerável novamente. Então, gente, infelizmente ou felizmente, o processo vai ter que rodar mesmo depois da saída dos consultores dentro da empresa de vocês. Por isso que é importante estar aberto para novas práticas de fato, certo? Quando nós falamos sobre a LGPD,
eu deixo aqui o meu contato e já fico aqui aguardando as perguntas para o final. Eu já vi aqui, nós temos um painel bem interessante, onde as pessoas podem interagir. Fiquem à vontade para fazer perguntas sobre a fase de implementação. Certo? Muito obrigada. Obrigado, Helenice. Não, fica mais um minutinho que tem pergunta para ti, tá? Já tem pergunta? Deixa Vamos lá. eu olhar aqui do lado e já vou te passar uma pergunta aí. Em relação, que como tratar os dados funcionário, não podemos acesso. Aqui sim. Como tratar os dados de um novo funcionário? Ele foi contratado agora pela empresa. Podemos ter acesso aos documentos físicos do mesmo? Então, quando nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é específica sobre a área onde ela está armazenada. Se ela estiver em meio físico ou meio virtual, digital, a informação é o que está protegido pela lei. Então, sim, se você pegar, por exemplo, a CTPS do trabalhador, ainda nos moldes antigos, ou o próprio currículo, que tem dados pessoais, a atuação com aquele documento, o tempo de guarda, a finalidade que você vai ter com aquele documento tem que estar alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, indiferente do local, você tem que tomar as cautelas necessárias com relação à finalidade e os motivos que você está guardando aqueles documentos. Lembrando que, no sentido do contrato de trabalho, a base legal, em geral, é contratual. Porém, se a gente for falar, por exemplo, do currículo, aí já nós temos outras bases legais possíveis de guarda desse documento por um determinado período. Muito bem. Bom, então você já pôde entender o seguinte. É impossível você ter um empregado dentro da tua empresa e não ter dado pessoal dele. Então, não interessa se esse dado está no papel, na tua gaveta, ou se ele está no HD do teu computador, ou se ele está numa nuvem. Você vai ter que tratar, você vai ter que estabelecer o fluxo desse dado dentro da tua empresa. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque a gente conhece transportadores em diferentes realidades, tá, Eunice? E, às vezes, eu visito alguns transportadores aqui que são pequenos transportadores, que não tem lá um sistema, não tem uma base de dados, vamos dizer assim, em meio magnético. Ele tem lá ainda o seu caderninho, tem algumas anotações. Veja, se naquelas anotações tem um dado pessoal, tá? Tendo um dado pessoal naquela anotação, essa anotaçãozinha do caderno tem que estar no teu fluxo. Tá certo? Quem que tem acesso a esse teu caderninho ali? Quem tem acesso à tua gaveta? Então, tudo isso tem que estar adequadamente ali tratado. E daí a gente já vai anunciando aqui um ponto que é muito importante na gestão de qualquer empresa. Toda empresa tem que ter um mapa dos seus processos, dos seus fluxos de gestão internamente bem desenhados. E muitas empresas sofrem muito com isso. A implantação da LGPD vai te ajudar com essa gestão, porque você necessariamente vai ter que fazer o mapeamento desses processos, o desenho, o fluxo desses processos dentro da tua empresa para a LGPD. E isso já gera uma sinergia com a tua gestão. Já gera sinergia com outras situações que a gente vem falando há algum tempo, como governança, como compliance. Tá? E agora nós temos uma perguntinha aqui, só um minutinho que eu vou fazer a leitura. Enquanto o Ariel faz a pergunta, eu acho importante, Ariel, quando nós falamos da LGPD, eu sempre menciono um exercício que a gente pode fazer com o guarda-chuva. O guarda-chuva tem vários aramezinhos e a LGPD é um deles. E todos os outros, para que a proteção aconteça, estão ligados aos outros departamentos e outras legislações existentes. Então, não adianta você estar ali com um projeto maravilhoso de Lei Geral de Proteção de Dados, porém estar com outras falhas legais dentro da tua empresa. Quando nós vamos para um projeto, a gente observa que, às vezes, o mínimo já é difícil para que aquela empresa desenvolver. Então, a gente vai lá e dá alguns suportes para que vocês consigam estar minimamente protegidos. Nesse sentido, a LGPD ela é uma partezinha de todo um compliance de fato. Tá. Bem, nós temos uma pergunta aqui, tem 4 perguntas na verdade. Eu vou dar uma fatiadinha nas perguntas, para a gente deixar no final, a gente volta aqui a elas pelo imperativo do tempo. Já que o WhatsApp não é um meio legal de acordo com a LGPD, não é bem assim, a Helenice vai explicar. Que outra ferramenta poderíamos usar nos dias de hoje para agilizar os processos dentro e fora da empresa? O WhatsApp Business é uma opção? Então, bem como o Ariel já mencionou, não é que o WhatsApp não é uma ferramenta adequada à LGPD. Ao contrário, o grande bafafá que aconteceu há pouco tempo atrás foi com relação à nova política de privacidade do WhatsApp.
ela é uma ferramenta, ela tem algumas proteções, né? E inclusive não só da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei brasileira, mas também a GDPR, que é uma lei europeia. Porém, nessa política, eles determinam que eles farão o compartilhamento de uma série de informações que possam cruzar por aquele aplicativo. Então, quando você aceita aquela política do aplicativo, você está ciente que as informações que você troca lá podem estar sendo compartilhadas, né? Ou, de certa medida, não estar tão seguras quanto você gostaria. Então, nesse sentido, nós sempre desenhamos um fluxo, novamente, como de acordo com cada empresa, o que fica mais viável, de plataformas específicas, né? Cada empresa vai saber o quanto ela pode investir nisso ou não, e o quanto aquela ferramenta do WhatsApp é importante no cotidiano dela. Se você não for trocar informações pessoais, ou se você for trocar informações pessoais com a devida base legal e firmadas na finalidade correta, você pode utilizar a plataforma sem problema nenhum. Aí é essa análise que a gente faz em loco, né? A gente pergunta e eu digo, eu vou para a empresa e eu só faço perguntas. Pergunto, mas por quê? O que tu troca? Com quem tu troca? Em que momentos usa? E a partir das respostas que vêm da empresa, nós desenhamos um plano de ação e aí trazemos soluções. Às vezes, umas soluções simples, às vezes a empresa já faz o certo, só está insegura em manter ou não aquela prática. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gustavo, que fez a pergunta, né? A pergunta foi do Gustavo Cruzeta. Obrigado, Helenice, obrigada pela participação, a vocês. pela resposta. Bom resto do evento para todos. Obrigado. Pessoal, ao final da fala de cada palestrante, a gente vai ter essa oportunidade. Vou trazer as perguntas. Então, tem algumas ali. Final da fala da doutora Liliana, a gente vai buscar fazer a resposta a elas. Ficou alguma pergunta sem responder? A gente vai estar respondendo por algum canal. Deixa ali o teu nome certinho, quando você fizer a pergunta, né, a gente vai ter ali o teu nome, tua indicação e a gente vai buscar estar respondendo. Se nós não respondermos ao final da fala de cada palestrante, quem sabe no final do evento, né, para encerramento ali, a gente fica com as respostas ou ainda dá uma ligadinha lá no Citran. Olha, não responderam minha pergunta, eu vou entrar em contato contigo, vou te responder, vou chamar o palestrante para me ajudar aí e a gente não vai deixar a pergunta sem resposta. Agora a gente tem que avançar um pouquinho por conta do tempo. Eu quero registrar aqui mais uma vez o agradecimento aos nossos patrocinadores de CAV Volvo, né, Transpocred, Cooperativa do Transporte, a FETRANSESC, a nossa federação aqui de Santa Catarina, né, e o apoio da Acessocar e Saego do Brasil. A realização do evento é do Citran e da Conjovem Chapecó e a organização pela WIT Assessoria. Agora nós vamos chamar a nossa terceira palestrante da noite, doutora Liliana Bortolini. E ela que vai falar sobre as vantagens competitivas, as vantagens de mercado em você se adequar à LGPD. A doutora Liliana é mestre em Ciências Sociais Aplicadas, especialista em Direito Individual Processual do Trabalho, em certificação de dados pelo INSPER e pela Exine, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Advogada especialista em Direito do Trabalho e Proteção de Dados. Doutora, muito bem-vinda, né? É sua a palavra. Obrigada, Ariel, obrigada pelo convite, boa noite a todos. É um super prazer estar aqui. E, Ariel, você me colocou para falar depois do doutor Rodrigo e da doutora Helenice. Eu não sei se eu estou achando bom, porque eles já falaram muito, esgotaram o tema, ou se eu estou achando ruim justamente por isso, me deixaram numa sinuca de bico aqui. Mas eu vou trazer um pouquinho da minha experiência no que tange, vou pedir para compartilhar a tela aqui, a LGPD nas relações de trabalho e também falar, como você bem colocou, das vantagens competitivas. Atire a primeira pedra, que deixa eu tirar aqui, vocês, pronto. Deixa eu pôr aqui só para compartilhar a tela inteira. Aqui. Pronto, agora sim. Atire a primeira pedra quem nunca falou ou nunca ouviu uma dessas frases. A LGPD não vai pegar. Como o doutor Rodrigo mencionou lá, a LGPD proíbe que a gente peça os dados pessoais dos clientes, ou a partir de agora temos que pedir autorização para tudo, eles disseram. Gente, primeiro, a LGPD não vai pegar, já pegou, e essa fala cai por terra totalmente, não existe essa possibilidade de pensar, não vou me adequar porque a lei não vai pegar, já pegou.
E quem não se adequou já está na chuva, correndo risco de se molhar, então está mais do que na hora. A LGPD proíbe que a gente peça os dados. A LGPD não proíbe nada. Como o doutor Rodrigo falou lá no início, a doutora Helenice também. Ela só pede para que você tome os devidos cuidados. Precisa regularizar essa má utilização que hoje existe dos dados pessoais. E a partir de agora temos que pedir autorização para tudo. Não, nós temos 10 bases legais que a gente pode adequar a nossa empresa, a LGPD, usando as 10 bases legais. A autorização ou consentimento é somente uma. Então, antes da gente falar da LGPD em relação aos dados dos colaboradores, eu quero pegar um pouquinho a fala ali do seu Ivalberto, que ele falou das vantagens e que quando tem um limão faz uma limonada. Eu gosto muito da frase que fala o seguinte: se a passagem do tempo é inevitável, use a seu favor. E eu faço uma analogia em relação à LGPD. Se a adequação da sua empresa à LGPD é inevitável, use-a a seu favor. Como assim? Vamos pensar, como a doutora Helenice falou, não no investimento, não num custo, mas sim no investimento. Fazendo um trabalho bem feito, sólido, sério, dando sequência depois que o consultor não estiver mais dentro da tua empresa, porque você vai ter ganhos empresariais. Ai, que ganhos, Liliana, vamos lá. Você vai melhorar a percepção que os agentes de mercado têm da sua empresa. Quem são esses agentes de mercado? Os fornecedores, os parceiros de negócios, os agentes públicos, a mídia, os clientes, colaboradores, a comunidade. E isso vai te trazer vantagens competitivas. E para falar dessas vantagens competitivas, eu trouxe alguns enfoques. Enfoque humano e de mercado, enfoque financeiro, enfoque administrativo e enfoque legal. No enfoque humano e de mercado, a gente consegue um comprometimento muito maior dos seus colaboradores, que se sentem valorizados. A partir do momento que o seu colaborador percebe que os dados pessoais dele estão tendo um olhar todo especial, que ele está aprendendo a cuidar dos dados dos sócios, dos seus colegas, dos fornecedores, dos clientes, dos terceiros, ele acaba comungando dos mesmos valores da sua organização e alimenta a aderência à cultura organizacional. E isso reduz, inclusive, o risco de reclamatória trabalhista, que eu estava lendo uma pesquisa, está entre os 5 maiores medos dos empresários, porque uma reclamatória trabalhista vai impactar muito no caixa da sua empresa. Além disso, vai haver na comunidade mais pessoas interessadas em trabalhar na sua empresa e vai aumentar o índice de retenção dos seus colaboradores. E esse é um dos grandes objetivos do RH, diminuir o turnover, a rotatividade de mão de obra. Nós sabemos o quanto impacta financeiramente quando começa esse turnover muito alto lá nos seus indicadores. E todo o mercado passa a ter uma visão diferenciada da sua empresa. Ele enxerga a função social que você está fazendo na sua comunidade. Então, você acaba virando referência no seu nicho. Além disso, a gente pode pensar no enfoque financeiro. Eu não sei se vocês já estão passando por isso, mas a gente advoga para grandes frigoríficos, por exemplo. Eles estão exigindo dos seus parceiros de negócio, dos seus fornecedores, que estejam adequados à LGPD. Esse é o chamado efeito cascata, que a gente chama. Se vocês estiverem adequados e vocês têm, por exemplo, uma contabilidade externa, vocês vão querer que aquela contabilidade também esteja adequada. Vocês não vão correr riscos com parceiros que não estejam adequados. Por isso o efeito cascata. E isso traz, sim, essa vantagem competitiva. Então, se ainda não bateram na sua porta com aditivos contratuais, vão bater. E como é que você vai assinar um aditivo contratual dizendo sim, eu sei das responsabilidades, eu estou fazendo isso, se você ainda não começou a adequação? Precisa fazer. Da mesma forma, os agentes financeiros e bancos, quando você adota uma cultura de proteção de dados, eles têm uma percepção mais positiva da empresa e pode acarretar diminuição na taxa de juros, de financiamentos para os empréstimos, porque, afinal de contas, onde há uma menor percepção de riscos, os juros são mais baixos. A empresa fica com uma respeitabilidade muito maior.
No enfoque administrativo, melhora o relacionamento com agentes públicos, como ministérios, secretarias, prefeituras, entidades federais, estaduais, municipais. E nas licitações, se a sua empresa participa de licitação, esteja esperto, fique ligado, porque já existem alguns editais exigindo a adequação LGPD. Então, cuidado, quer participar de licitação, esteja pronto desde já. E o enfoque legal? A adoção dessa legislação aplicável à sua empresa, as políticas, os procedimentos, toda a parte de governança corporativa, governança trabalhista, você fica muito mais segura numa eventual demanda judicial, numa ação de responsabilidade civil, criminal, até contra os sócios, contra o encarregado. Com certeza as multas seriam muito menores se você já estiver adequado. Ok, agora vamos passar um pouquinho, até complementando o que o Dr. Rodrigo e a doutora Helenice falaram, especificamente sobre os dados dos seus colaboradores ou empregados. Vocês podem estar pensando até aqui, puxa, se a LGPD trata de dados das pessoas físicas, os meus clientes são pessoas jurídicas, eu não me preocupo. Além disso ser uma inverdade, porque você tem sim dados das pessoas físicas, por exemplo, sócias das pessoas jurídicas. Só aí você já tem dado pessoal. Mas e dentro do seu negócio, olhando para o seu umbigo, não tem um monte de colaboradores? E quantos dados pessoais e dados pessoais sensíveis e dado de menor, como o Dr. Rodrigo falou, dos dados dos filhos dos seus colaboradores ou de menor aprendiz, transitam pela sua empresa? E quando eu falo que transitam pela sua empresa, a gente tem que lembrar que são 3 fases. E quando a gente faz a adequação, a gente se preocupa justamente com essas 3 fases: a pré-contratual, a contratual e a pós-contratual. Quando a gente fala que tem que cuidar com os dados pessoais em todas as fases, é isso aqui, são esses 5 vértices que você tem que olhar. E, basicamente, são esses 5 vértices que, quando o Dr. Rodrigo falou lá no começo, aquelas perguntas que a gente faz, e a doutora Helenice também, a gente precisa destrinchar tudo isso, da coleta, a finalidade, o compartilhamento, o armazenamento e a eliminação de cada dado dentro daquele processo. Na fase pré-contratual, não importa se os seus colaboradores chegam até vocês por site, headhunter, agência de recrutamento e seleção, ou se deixam os currículos na sua secretária lá na porta, ou mandam por e-mail, eles chegam. De alguma forma eles chegam. E quando eles chegam, esses currículos, eles estão cheios de dados pessoais. E o que é a menina lá da sua recepção? Será que ela sabe o que fazer com aquele currículo? Será que ela entrega para o RH? Ou será que ela vira e usa de rascunho? Ou ela tritura e joga? Ou ela amassa e joga? Se você não tem uma política avisando o que aquela pessoa tem que fazer e ela ser capacitada para aquilo, você ali já tem um gap, uma vulnerabilidade. Ou seja, talvez aquela pessoa que deixou o currículo nunca mais apareça na sua empresa, nunca venha trabalhar com você e te gerou uma vulnerabilidade. Então, você tem que ter regras claras e treinamentos para isso. As pessoas que fazem as entrevistas pessoais desses candidatos, se elas não souberem sobre a LGPD, elas vão perguntar coisas inoportunas, anotar onde não deviam e não ter o devido cuidado. Elas têm que ter muito em mente o princípio da minimização da coleta de dados, coletar o mínimo necessário. Na fase contratual, você pode pensar, Liliana, aqui eu estou tranquilo, todos os dados que a gente trabalha são por conta do e-social, por exemplo. Ok, mas veja, talvez o RH colete os filhos dos dados menores para o e-social. Mas aí quando a gente chega fazendo esse mapeamento lá em todos os setores, como os meus colegas já falaram, a gente vai em todos os setores, chega lá na expedição e percebe que o pessoal da expedição tem acesso aos dados dos filhos menores. Para quê? Então, aquele dado, aquele processo que lá no começo veio bem, aqui complicou. Aquele setor não pode ter acesso, se não tiver uma finalidade. E na fase pós-contratual? Será que se o empregado desligado pedir a exclusão dos dados, você já pode chegar a excluir? Ou não pode? Como que você vai justificar? Por quanto tempo você tem que armazenar os dados daquele colaborador?
Aqui eu quero destacar a importância dessa política de descarte. Olha, eu posso falar com segurança, 95% das empresas que a gente adequou até hoje não tem uma política de descarte. E o que acontece? Não sabe se quando o colaborador sai, eu posso jogar fora os dados. Ah, não posso, então, mas eu não posso por quê? Por 5 anos, por quanto tempo? 10 anos, 30 anos? Ou tem as outras empresas que acabam deixando aqueles dados para o resto da vida da empresa lá dentro. E aí você gera para você um risco num eventual vazamento de vazar um banco de dados gigantescos, de dados que você não precisaria mais ter. Então, por isso a política de descarte e o treinamento das equipes para que entendam a política de descarte e cumpram. E aí vem o DPO ou o encarregado, que tem que ser muito bem capacitado para responder todas as requisições dos titulares. Então, quando a gente fala nessa parte dos colaboradores, sempre lembre, eu tenho colaborador, então eu preciso olhar a LGPD nas 3 fases: pré-contratual, contratual e pós-contratual. E para finalizar, usando já o que os meus colegas falaram, repetindo, mas a gente trabalha da mesma forma, é exatamente aquilo que o Dr. Rodrigo bem colocou. Começa fazendo esse mapeamento, é uma fotografia, é o que eu estou encontrando na empresa hoje. Dado por dado, setor por setor. Aquilo vira o diagnóstico, vira uma matriz de risco com plano de ação. Aí a gente pega a parte dos documentos e vai adequando os documentos já existentes. E vai fazendo elaborando aditivos contratuais dos colaboradores, fornecedores, clientes, terceiros. Elabora políticas e avisos, política de privacidade, de cookie, de mesa limpa. É uma infinidade. E não adianta eu listar todas aqui, porque é aquilo que a doutora Helenice bem colocou. E o próprio Ariel falou, não existe fórmula pronta, a gente vai olhar a necessidade daquela empresa. Precisa ter daí o DPO, e muitas empresas optam pelo comitê de privacidade para ajudar o DPO. A gente cria umas pílulas, que a gente chama, que são informações curtinhas para a empresa e entrega semanalmente para que eles coloquem no elevador, na reunião de bom dia, para começar a fazer que a privacidade esteja no DNA dos seus colaboradores. Porque a parte da cultura organizacional, se não for muito forte no que tange a privacidade, aquilo que a doutora Helenice bem falou, ela se perde, aí o teu investimento virou custo. E, por fim, a gente gosta muito de salientar a importância dos treinamentos. A gente treina toda a equipe e deixa vídeos gravados para os novos colaboradores. Porque, senão, quando roda a tua turma, o teu pessoal, aí acaba que os novos não têm conhecimento sobre a lei. 14 minutos e 23. Eu acho que eu encerro por aqui, agradeço. Aqui está o meu contato, meu Instagram, meu canal de YouTube, o WhatsApp. Da mesma forma, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, gente, pela atenção. Obrigado, doutora Liliana. Excelente participação, tá certo? Obrigada. E tem uma pergunta aqui, que é do Moisés. Moisés é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carazinho, salvo engano é isso. E o Moisés sempre nos acompanha aqui. Eu não conheço o Moisés pessoalmente, mas ele já é um amigo. E ele fez uma pergunta antes, dizendo o seguinte: qual o procedimento, né, de armazenamento dos dados, né, contábeis, RH, enfim, todas essas informações são confiadas à empresa? Como que se faz, então, esse procedimento de armazenamento? Como que se regra isso? E eu já vou trazer uma outra pergunta junto, né? Por quanto tempo que eu preciso manter esses dados? Qual que é a minha régua de temporalidade de manutenção desses dados dentro da empresa? Então, joia. Bom, como a gente falou antes, a partir do momento que cada empresa tem as suas particularidades, cabe ao pessoal de TI, junto com o jurídico, analisar se aquele local de armazenamento dos dados é seguro, está adequado ou não às leis da LGPD e toda a parte de segurança da informação. Então, não existe um método único e correto. A gente analisa para tentar mexer o mínimo necessário na empresa se aquilo está gerando uma vulnerabilidade ou não. E no que tange a quanto tempo, é como eu comentei antes, a política de descarte é que vai dizer.
A gente precisa ver quais são os documentos que você tem na sua empresa, quais são os dados constantes nos documentos, e aí a gente pega, como acho que foi o Dr. Rodrigo falou, que a gente tem que lembrar que a LGPD tem um monte de outras leis que a gente tem que tratar em conjunto. Então, se existe uma lei que fala que um determinado documento precisa ser armazenado por 20 anos, é essa lei que vai imperar. A LGPD não traz o número de anos que você tem que guardar cada documento ou dado. E por isso a gente pega as leis específicas de cada documento. E aí monta essa política de descarte, capacita a sua equipe para que ela saiba o que fazer e quando descartar e como descartar cada dado, cada documento ou cada informação. Perfeito. Pessoal, resumindo, a LGPD não mexe no tempo que você tem que arquivar, armazenar os seus dados. Você vai seguir as mesmas regras que já vem seguindo, só que você vai trazer isso agora para dentro de políticas muito claras dentro da tua organização. Doutora, muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo, beijo no coração aí e uma excelente semana, tá bom? Gente, nós temos mais um palestrante, que é o Gui Advocat, representante da ABNT. Já vou estar chamando ele, mas antes de chamar ele, queria saber se o pessoal aí está com a gente mesmo. Quero que você mande um caminhãozinho aí, você que está nos acompanhando, manda um caminhão só para a gente saber que você está ativo, você está aí online realmente. E se você não mandou tua pergunta, manda a pergunta agora, tá certo? Manda a pergunta que com toda certeza até o fim desse evento a gente vai estar te respondendo. Perfeito? Já vou chamar aí, então, o Gui Ladvocat, né? Ele que é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em engenharia ambiental pela UERJ, gerente de certificação de sistemas da ABNT e responsável pelos programas de certificação da ABNT para sistemas de gestão e que está aí com a importante missão, né, Gui, de substituir o Mário, que teve um compromisso de última hora e não pôde se fazer presente com a gente, mas mandou aí o Gui como um representante, né, para encerrar com chave de ouro o nosso evento. Obrigado, viu, Gui, por ter aceito o convite. Obrigado a você, Ariel. Queria agradecer, primeiramente, a todos os organizadores e dizer que para a ABNT é uma honra estar presente num evento como esse, que é de extrema importância para esse momento dessa entrada em vigor, inclusive a lei já está em vigor, mas a partir de sanções e tudo, e a ABNT vem trabalhando há algum tempo, como eu vou mostrar para vocês na minha apresentação, no intuito de dar uma ferramenta que vai ajudar as empresas a poderem comprovar para as autoridades e para os seus parceiros o atendimento a essa legislação. Toda essa base que já foi colocada aí pelos outros palestrantes a respeito da implantação e os esclarecimentos dos detalhes da legislação são extremamente importantes e são justamente a base para aquelas empresas que possam se interessar por obter uma certificação. Eu vou então passar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Eu queria só saber, está tudo certo? Estão conseguindo ver a tela? Positivo, Ariel, Gui, você pode... positivo, né? Aqui. Ok. Então, só um esclarecimento inicial é que a ABNT não faz uma certificação com base nos artigos da lei. Né? Não cabe um programa de certificação de acordo com uma legislação. Os programas de certificação eles têm um referencial normativo. Então, o que a ABNT fez foi pegar os artigos da lei e transformar em requisitos em um procedimento específico, que é um procedimento para um sistema de gestão da proteção de dados pessoais. Então, com esse procedimento, a gente trouxe os requisitos da legislação, né, os artigos da legislação, e transformamos isso num procedimento que a empresa pode implantar um sistema de gestão
e então ter uma facilitação nesse processo de atendimento à legislação. Essa é a agenda da nossa apresentação. Primeiro, explicar um pouquinho da ABNT para quem possa talvez não conhecer muito, os elementos motivadores desse programa, o histórico do projeto, como é que ele aconteceu, a definição de certificação, o nosso programa propriamente dito, o processo, como é que funciona e os benefícios que a gente espera com esse processo de certificação. A ABNT, para quem não sabe, foi fundada em 1940, é uma entidade privada, não é uma entidade do governo, é uma entidade privada, não tem fins lucrativos e é de utilidade pública. O fato de ser uma entidade de utilidade pública é justamente por ser reconhecida pelo governo como o único Fórum Nacional de Normalização. A ABNT é a responsável pela gestão do processo de elaboração de normas brasileiras. Na verdade, não é a ABNT que elabora as normas, é a própria sociedade, são as empresas, as pessoas físicas, as entidades do próprio governo, universidades, essas pessoas que participam dessa atividade é que fazem efetivamente as normas, que elaboram as normas. A ABNT faz a gestão desse processo e transforma todo esse trabalho num documento que pode ser utilizado por todos. A ABNT também é signatária do Código de Boas Práticas e Normalização da Organização Mundial do Comércio e é uma entidade certificadora de produtos, serviços, sistemas de verificação de inventário de gás de efeito de estufa, rotulagem ambiental e pegada de carbono. Temos uma enorme gama de programas de certificação e esse da LGPD foi mais um que foi criado recentemente. A ABNT é membro fundador da ISO, da Copant, da Associação Mercosul de Normalização e membro da International Electrotechnical Commission desde a criação da própria ABNT. Nós representamos o Brasil na ISO, na IEC, na Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, na Associação do Mercosul de Normalização e somos membros plenos do Global Ecolabel Network, que é uma entidade que reúne os organismos de rotulagem ambiental do mundo todo. Inclusive, já desde 2013 fazemos parte da diretoria dessa organização. Bom, falando um pouquinho dos elementos motivadores, alguma coisa já foi mencionada pelos outros palestrantes, mas para reforçar um pouquinho mais, com esse processo de certificação nos ajuda a identificar as distorções no entendimento das cláusulas definidas na lei e em relação aos padrões aplicados internacionalmente, já que muitas vezes a gente tem esse processo também de troca internacional de dados, né? Existe um espaço, existe uma vontade para as empresas com relação ao entendimento dessa lei e de também atenderem aos requisitos estabelecidos nessa lei. Isso é um processo fundamental. Lei é obrigação e todos têm que cumprir. Então, existe esse espaço, existe essa vontade das empresas de estarem cumprindo a lei. Existe uma tendência também de crescimento e investimentos elevados nos próximos anos para se adequar essas empresas a essa lei. Muito se falou hoje também sobre a necessidade de se contratar uma consultoria, especialistas, isso tudo são investimentos. Os benefícios a gente também vai colher no final, mas muitas vezes para a gente colher um benefício a gente precisa investir alguma coisa. É um desenvolvimento de um trabalho inovador para os setores produtivos brasileiros e desafios também para o órgão regulador e para as empresas demonstrarem para os titulares, consumidores, investidores e órgãos reguladores o adequado atendimento aos requisitos da LGPD. Então, esse processo de certificação, quer dizer, a gente tem tido contato com a ANPD. Então, no futuro, depois desse processo consolidado, vai ser um facilitador para as empresas demonstrarem para os seus parceiros, para as partes interessadas, para os órgãos reguladores, que elas estão atendendo à legislação. Esse nosso projeto ele começou junto com a pandemia, né, em março do ano passado, e foi formado um grupo de trabalho da ABNT,
observador de políticas setoriais lá de Brasília, Cerura Advogados e Álvares e Marçal. Quer dizer, tem pessoal ligado à legislação, pessoal ligado à consultoria, uma organização que está olhando as políticas setoriais do governo, e a ABNT, que é um organismo, além de normalizador, também um organismo de certificação. Então, esse grupo trabalhou, mais de 30 reuniões foram realizadas, estabelecemos a estrutura do programa, fizemos um checklist, na verdade foram 2 checklists, um para consultoria e um para auditoria. Foi desenvolvido também um procedimento de certificação, que está disponível para quem precisar, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar. Foi estruturado um projeto piloto e foi dado um treinamento para consultores e auditores. E estamos na fase da implantação do projeto piloto. A certificação, para quem também não está familiarizado com essa atividade, é um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente da relação comercial, com o objetivo de atestar por escrito que o produto ou sistema está em conformidade com os requisitos especificados. Ou seja, a gente tem alguma coisa que a gente precisa seguir, que a gente precisa cumprir. A gente quer demonstrar isso para o nosso cliente. Por exemplo, eu sou uma empresa transportadora, tenho meus clientes, eu quero mostrar para esses meus clientes que eu atendo à legislação, que eu atendo aos requisitos que são necessários atender. Então, eu contrato uma empresa independente que não tem nenhum interesse nessa relação, nem do meu transporte, nem do meu cliente que está adquirindo esse transporte, e ela vai avaliar todo o meu sistema de gestão e vai me dar um atestado, um documento por escrito, dizendo que esse meu sistema está atendendo a todos os requisitos especificados. Então, algumas considerações importantes, que é um mecanismo de terceira parte. Existe uma terceira parte aí, não é nem o fornecedor, nem o comprador, é uma parte independente. E esse mecanismo de certificação, ele é um instrumento de comunicação do cliente com o fornecedor. Quer dizer, o cliente, se eu procuro um fornecedor para me atender e eu sei que ele tem uma certificação por uma entidade reconhecida, isso me dá mais tranquilidade na hora de adquirir o meu serviço ou produto. As 3 partes envolvidas são, mais ou menos eu já comentei, né? A pessoa ou organização que fornece o produto ou serviço é a primeira parte. A segunda é quem tem interesse, é quem está comprando aquilo ali. E a terceira parte é essa organização independente que né, do processo de fornecer ou comprar o serviço e que vai fazer essa avaliação. Na verdade, essa avaliação ela pode ser feita por várias partes, tá? Pelo próprio organismo regulador, pelo próprio cliente, por outras partes interessadas, companhias de seguro, enfim. Mas no processo de certificação existe um organismo independente específico para isso, que é o organismo de certificação. Esse organismo terceira parte, o que compõe o organismo é a sua capacidade técnica, a sua independência e a sua imparcialidade. Ele vai tratar com essas 3 características, eles vão dar a credibilidade, que no caso a ABNT já tem. A ABNT está no mercado de certificação desde a década de 50, num processo que era único no Brasil, que era a certificação de extintores de incêndio. Depois, na década de 90, quando começou outros tipos de certificação no Brasil, a ABNT também já entrou e hoje temos mais de 400 programas de certificação. Então, esse reconhecimento da ABNT como uma entidade de credibilidade do processo de certificação, ele já está consolidado no mercado. O programa de certificação é desenvolvido, essa lâmina mostra o processo, como é que ele funciona. Os dados de entrada foram os da norma 27001, de segurança da informação, 27701, de proteção de dados, e a própria lei de proteção de dados pessoais.
Com esses dados, nós elaboramos um procedimento e um checklist, e os dados de saída são o próprio procedimento e o checklist desenvolvido. Foram dois, na verdade, né? Tanto de consultoria como de certificação. E esse processo está sujeito a uma revisão periódica. E isso já definiu toda a estrutura para que a gente pudesse implantar um projeto piloto. O processo de certificação, ele começa com o desenvolvimento do programa, que já aconteceu. Entra, então, um planejamento e análise das empresas interessadas. Passamos para a auditoria de certificação. Caso haja algum software, hoje muitos processos são gerenciados através de software, então esse software precisará ser testado também. E no final, a emissão do certificado e as auditorias de manutenção anuais. Normalmente, as certificações que nós concedemos, elas têm um período de validade de 3 anos, com auditorias de manutenção anuais, e a cada 3 anos a gente faz um processo de renovação dessa certificação. Os benefícios que a gente espera obter são melhoria no entendimento do mercado em relação aos requisitos definidos na Lei Geral de Proteção de Dados, maior transparência para titulares, consumidores, investidores e órgãos reguladores. Acho que a doutora Liliana também já mencionou um pouco disso. A melhoria na relação entre a NPD e o mercado. Um aumento da capilaridade do processo de monitoramento da NPD, no momento em que a NPD perceber que várias empresas já estão buscando a certificação e houver um reconhecimento desse processo de certificação ao mercado, a NPD se sentirá mais tranquila e sentirá menos necessidade de fiscalizar as empresas que tiverem a certificação. Também a redução nos custos da ANPD, justamente pelo fato dela não ter tanta necessidade de fiscalizar as empresas. Isso já é uma prática comum em outras áreas, como na área ambiental. Muitos órgãos ambientais estaduais, eles dão prioridade a fiscalizar empresas que não têm certificações ambientais. É aquelas que já têm, dentro de um sistema brasileiro reconhecido, elas já têm uma flexibilidade maior nesse processo de fiscalização. Então, isso pode vir a acontecer também no caso da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por último, a formação de uma cultura de mercado e institucional no Brasil sobre a privacidade dos dados pessoais. Era isso que eu queria apresentar a vocês. Estou aberto aí a perguntas e estou deixando aí também os contatos da BNT, o Antônio Carlos Barros de Oliveira, que é o diretor de certificação, que também não pôde participar do evento, e o meu contato para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigado, Gui. Obrigado. Gui, vou fazer 2 perguntas aí em uma para ti. Eu só vou pedir para você parar de compartilhar a tua tela aí, para a gente conseguir te colocar aqui daí, abrir a câmera aqui também para a gente te colocar aqui no nosso telão. Gui, veio uma pergunta que foi da Mara Juliana, e ela estava se dirigindo antes à doutora Liliana, mas eu acredito que é mais pertinente até a você. Essa certificação realizada pela ABNT, ela tem um prazo de validade? A cada quanto tempo eu tenho que renovar essa certificação? E uma outra pergunta já engatadinha nessa. O checklist que você mencionou ali, esse checklist hoje ele é disponibilizado publicamente ou ele é de uso interno da ABNT? Não. Bom, primeiro a questão do prazo de validade. As certificações elas têm uma validade de 3 anos, em geral, tá? Normalmente, eu diria 99% dos programas de certificação da ABNT são de validade de 3 anos, sendo que a cada ano a gente precisa fazer uma auditoria de manutenção. Não é uma auditoria completa, é uma auditoria um pouco mais enxuta, e a cada 3 anos, sim, nós voltamos a fazer uma auditoria completa para poder renovar essa certificação por mais 3 anos. Com relação ao checklist, veja, o checklist ele não é de uso interno da ABNT. Nós podemos disponibilizar o procedimento específico, que é onde
estão todos os requisitos para a obtenção da certificação, e as empresas que se interessarem e realmente elas resolverem ter um contrato de certificação com a ABNT, elas vão receber o checklist, que ele foi desenvolvido de uma forma que ele serve como uma autoavaliação. Então a empresa recebe o checklist, ela própria vai preencher todo o checklist e verificar os pontos aonde ela ainda não, eventualmente, possa não estar atendendo à legislação. Ela vai corrigindo aquilo tudo ali, e quando ela considerar que está com todos os itens atendidos, ela então chama a ABNT para fazer a avaliação final. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gui. Agradeço mais uma vez aí por você ter aceito o convite, ter participado do nosso evento. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. E você que está assistindo aí, vai mandando um caminhãozinho. Enquanto isso, o Gui aí finaliza, se quiser fazer uma fala de finalização, especialmente que quiser falar, né, que esse procedimento de certificação é um procedimento voluntário, ou seja, a empresa pode implantar a LGPD e não estar certificada. Agora, se ela quer ter essa certificação para demonstrar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ela tem um certificado de regularidade, ela pode estar buscando a ABNT. Né? Então... Exatamente. A certificação ela é voluntária, ela é apenas mais uma ferramenta que pode ajudar as empresas a demonstrar que elas têm implantado e estão atendendo aos requisitos da legislação. Não é obrigatório, não é uma exigência da lei, não é uma exigência da ANPD, é uma questão totalmente voluntária, apenas mais uma ferramenta que pode ajudar as empresas a demonstrarem para o mercado que estão atendendo a lei. Sensacional. Queria mais uma vez agradecer aí e me colocar à disposição para quem quiser esclarecer mais alguma coisa. Abraço, Gui. Até mais. E você que mandou tua pergunta, não teve tua pergunta respondida, chegaram algumas perguntas aqui de fato, né? Eu quero mencionar aí a SI, Gestão de Frotas, a Ariadne, ou o Ariadne, não sei, Marcos Antônio, né? Teve a Jaqueline, teve a Maritânia. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Em virtude do tempo, a gente não vai conseguir responder agora no ar aí as perguntas, e o pessoal vai fixar o meu @ aí, o meu Insta, Ariel Silva, está ali no chat do YouTube, vai no chat do YouTube, Ariel Silva, tá? @Ariel Silva Vanquisher. Você vai lá no meu direct, reenvia a tua pergunta e eu me comprometo em te responder por lá, tá? Porque realmente aqui a gente não vai conseguir fazer a resposta a todas essas perguntas. Então, por favor, Ariel Silva Vanquisher, tá? @Ariel Silva Vanquisher, vai lá no meu direct, manda a pergunta, eu te respondo por lá, tá certo? Peço desculpas por não conseguir responder a todos. E tem aí também os canais de contato com o Citran, se você preferir estar mandando a tua dúvida através do Citran, do mesmo modo a gente vai estar te respondendo, ok? Gente, manda caminhãozinho aí, mostra que você ainda está comigo, mostra que o evento fez sentido para ti. Se você não deu like, dá o teu like, tá certo? Dá o teu like. Isso vai ficar gravado no canal do Citran, então você pode recomendar que alguém assista, tá certo? Vai estar ali disponibilizado gratuitamente. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores de Cave Volvo, Transpocred, a cooperativa do transportador, tá? FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logísticas de Santa Catarina, que patrocinaram e fizeram esse evento possível. Ao apoio da Acessocar e Saego do Brasil, tá certo? A realização do evento foi pelo Citran e a Conjovem Chapecó, a organização pela WIT Assessoria, tá certo? Pessoal, procurem o Citran, procurem pelo nosso diretor executivo Aquele Machado. Lá vocês vão ter acesso a mais informações, vão ter acesso aos nossos parceiros que podem estar te ajudando nesse procedimento de adequação à LGPD. Tá? Se você é um jovem empresário, se é um diretor, está em linha de sucessão dentro de uma empresa, transporte rodoviário de cargas, procure o Citran para se vincular à Conjovem. Tá? Vai ser um prazer recebê-lo. Ali nós temos reuniões periódicas só com esse grupo de sucessores no transporte rodoviário de cargas. Tá certo? Gente, foi uma alegria ter vocês aqui. E não esqueçam, né? Não terminou aqui. Vai ter um e-book disponibilizado gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp.
exclusivamente no grupo do WhatsApp. Exclusivamente. Vai ser o único canal que nós vamos disponibilizar esse e-book sobre LGPD no TRC. Então deve estar aí o QR Code para você acessar, você aponta a câmera, tá? E você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar esse e-book nos próximos dias para vocês gratuitamente, tá certo? Siga as redes sociais do Citran, tá? Nos acompanhe, nós vamos estar sempre disponibilizando conteúdo, não só sobre esse assunto, mas vários assuntos de interesse da nossa categoria, que é o transporte rodoviário de cargas. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. E se você quiser enviar sugestões, quiser enviar aí algumas dúvidas, perguntas, né, nos canais aqui que foram disponibilizados, fique à vontade, que nós vamos, com toda certeza, acolher todas as sugestões e responder todas as dúvidas. Um beijo no coração de todos, uma excelente semana. Obrigado por terem estado com a gente aqui nesse evento.